Vamos lá. Hello. Continuando aqui, né, no nosso básico ao avançado. Hoje vamos ver ele, o primeiro tempo verbal oficial de fato, né? Além do verbo to be. Então, presente simples, simple present, present simple, você escolhe. O que que acontece? Esse é o primeiro tempo verbal de fato que nós temos, né? Assim, que pesa, né? Que pega mesmo a fórmula do inglês e receba, tome. O que que acontece? Aqui nós vamos começar a usar verbos, né? Que no português nós chamamos de conjugações, né? O que que acontece também? Os verbos aqui, né, eles vão estar conjugados, né, como no português, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos ver aqui. O que que acontece? O presente simples, ele fala do presente, né, no caso do agora, que também vai ser tido como rotina, né? Tudo que você falar no presente simples é tido como rotina, né, para o inglês. Aí tá. O que que acontece? No presente simples, nós vamos ter dois auxiliares, sendo eles o do, esse cara, paga esse negócio, e essa cor. Pronto. Vai correr a bolsa aqui, meu pai. Pronto. Ó, o do, e também teremos o does, né? Nós vamos ter dois auxiliares. E o que que acontece? Esses dois caras, eles se traduzem para o verbo fazer, né? E o que que acontece? Eles vão estar como auxiliar, mas eles são verbos. O que que acontece? Eu expliquei isso num shorts que eu gravei outro dia. Mas o que que acontece? As palavras em inglês, elas podem ter mais de uma função, né? É, uma palavra pode ser tanto um verbo, como um substantivo, como um adjetivo, como uma preposição. Então, no caso, ela pode ter mais de uma função dentro da língua, né? Por isso que muitas palavras em inglês têm mais de um significado, né? Mais de uma tradução. E o que que acontece? O do e o does, né? Do, does, os dois vão estar vindo como auxiliares. E enquanto auxiliares, eles não têm tradução. Eles só estão aqui para passar o tempo presente para o verbo. Só isso. Beleza? Então vamos descer aqui. O que que acontece? Como nós temos dois auxiliares, nós temos que separar qual sujeito vai com qual auxiliar. O do, ele vai estar sempre acompanhando o I e o we e o they. Enquanto o does vai estar acompanhando o he, o she e o it. Pronto. Não muda, é fixo isso. Aí tá. Vamos para a afirmativa. A afirmativa ela é um pouquinho grande, dá para ver aqui. O que que acontece, né? O modelo base da língua inglesa, né, questão de fala, é sujeito, auxiliar, verbo e complemento, né? Aí, o que é que eu fiz aqui? Na afirmativa, e apenas na afirmativa, o auxiliar ele não aparece, né? Vamos dizer assim. Você vai ter o sujeito, ok. O auxiliar ele vai vir de acordo com o sujeito, ok, massa. Mas o que que acontece? Aqui o auxiliar ele está misturado ao verbo, né? E o que que isso faz? Isso faz com que o verbo carregue o tempo verbal. É a mesma coisa que no português. Que assim, eu falo eu carrego e não eu carregar, porque o verbo tem que estar conjugado. E é a mesma coisa aqui, né? Vamos para os exemplos que fica mais fácil. O que que acontece? Na afirmativa e apenas na afirmativa, o does ele causa umas mudanças nos verbos, né? Vamos aqui, ó. Nós vamos ter três regrinhas. Ó, como é que vão ficar? A primeira regra é: caso, apenas caso, o verbo termine em C, CH, S, SS, SH, X, O ou Z, nós vamos adicionar um ES no final do verbo. Exemplo, temos aqui watch. Watch é o verbo assistir, que ele vai ficar watches. Aí tá. Isso aqui só vale para o he, she, it, que no caso vai com o does.
Aí o que que acontece? Ah, mas Daniel, é um monte de terminação. Como é que eu vou lembrar isso? Vamos lá. Não são vários verbos que têm essas terminações. São uns aqui e ali. E outro, você não vai lembrar por conta da regra. Você não vai, na hora da fala, lembrar da regra para falar. Não. Você vai fazer isso por prática. É memória muscular. É tanto de você fazer que você vai lembrar. Entendeu? É prática. Então, vamos aqui para os exemplos. Ó. Eu coloquei um com o I e um com o she. O que que acontece? O auxiliar em si, ele não aparece, né? O do, ele nem dá sinal. Enquanto o does, ele dá um jeitinho de aparecer na frase, que é o es aqui. Pronto. Essa é a diferença principal. Porque, ó, você teria o sujeito, né? O verbo misturado com o auxiliar e depois o complemento. Mas só que como aqui o do ele não aparece, a gente só fala I watch YouTube. Eu assisto YouTube. Porque já fica implícito quando você fala desse jeito aqui que está no presente. Ah, então como é que o povo vai saber que eu não estou falando no infinitivo, que é o verbo normal, tipo, você andar, comer e sorrir. Não tem um to antes do verbo. Porque para conjugar infinitivo, você tem que ter o to. Mas não vamos desviar muito daqui não. Volta para cá. Ó, I watch YouTube. Ok. Agora se eu falo com o he, o she e o it, que o auxiliar é o does, eu vou ter ó, she watches YouTube. Pronto. Ela assiste o YouTube. A diferença é, aqui aparece, aqui não, mas está implícito que o do tá lá jogando o verbo pro presente. Aí tá. Ainda continuando nessa mesma regra, podem perguntar: ah, mas e um verbo com x? De cabeça eu consigo lembrar o fix. Fix é o verbo consertar. Então, se eu uso ele com he, o she ou it, ele vai ficar fixes. Com o o, nós temos o próprio do. Do é o verbo fazer, que nem a gente acabou de ver aqui em cima. Ó. É o fazer. E fazer é qualquer ação. Então, ó, does. Ah, e com o Z. Com Z você tem o verbo buzz, que é o zumbir. Sabe aquele zumbido de abelha? Bzz. Então vai ficar buzzes. Vai ficar nisso. Depois eu vou trazer um material em vídeo mesmo, da gente modificando eles com as regras, que fica mais fácil de pegar. Mas tá, essa é a primeira regra. Complicada, sim, mas tá com dificuldade, volta no vídeo, né? E reassiste. Qualquer coisa, vocês podem até remontar esse material, porque é aquilo é um material de Word simples. Aqui eu só estou usando esse material para poder passar a explicação mais enxuta e simples o possível. Mas tá, vamos para a segunda regra. Ó, caso o verbo termine em uma consoante mais y, né? É um consoante com um y, a gente vai remover o y e vamos colocar, nós vamos remover, né, o y e vamos colocar um ies no lugar. Essa é a regra. Então, tipo aqui, ó, study, que é o verbo estudar, vai ficar studies. É, é isso. Ó, exemplo. We study a lot. Nós estudamos muito. He studies a lot. Ele estuda muito. A lot, no literal, é literalmente um lot. Mas só que ninguém vai falar, ah, nossa, mano, você estuda um lot. Não, ninguém fala um negócio desse. Então a gente fala muito, muito. Mesma coisa aqui, ó. Nós removemos o y aqui e colocamos o is no lugar. É bem simples. Aí tá. Daqui nós pulamos para a última regra, que é a mais fácil de todas, que ó, caso o verbo termine em qualquer outra letra que não tenha sido mencionada acima, né, tipo a consoante mais y e esses caras aqui, a gente só bota um s. Só isso. Então, tipo aqui, ó, work, que é o verbo trabalhar, vai virar works. Pronto. Só isso. Terminou com a letra T, bota um S. Terminou com um V, bota S. Terminou em uma vogal mais Y, bota um S. O que que acontece? Ah, você já viu gameplays? Tem canais aí no YouTube de gameplay, então gameplays. Porque no caso, como é uma vogal, o A mais o Y, não entra na regra acima. Então, vamos lá. Ó, they work in the morning. Eles trabalham de manhã.
E it works in the morning. Isso funciona de manhã. Aí, mas por que a tradução está diferente? O que acontece? Coisas, né? Que é o it é para coisas, não é para pessoas. E é aquilo. Coisas funcionam, elas não trabalham. Aí, por isso que o work, nesse caso, vai ter essa tradução, né? Quando vier para cá, para nossa língua, e vai ficar nisso. Aí o que acontece? Toda essa bagunça aqui é a afirmativa. Daqui, nós vamos para a negativa, que é a parte fácil da coisa. Por quê? Porque vamos lá, ó, negativa. Por que é a parte fácil? Porque você vê, a negativa começou aqui e ela já termina aqui. Ela é pequena. Por quê? Ó, você vai ter o sujeito, legal. O auxiliar, ele vai aparecer. E o que isso significa? Ele vai separar do verbo. E nisso que ele separa do verbo, né? O verbo não é obrigado a passar tempo verbal. Ele não é obrigado a seguir as regras. Simples. Aí tá, vamos aqui. Você tem o auxiliar, né, que no caso vai vir de acordo com o sujeito, né? O not, que ele é fixo, é aquilo. O not sempre vem junto ao auxiliar. O verbo que agora vem normal, né? Ele não tem mais modificação. E depois o complemento. Pronto. Vai ficar nisso. Aí como é que vai ficar aqui? Ó, vamos primeiro para os quatro caras que vão com o do, né? Ó, I do not like this place. Né? Eu não gosto desse lugar. O que acontece? O do, ele não tem tradução. E o que acontece? A gente vai do eu, pula esse cara e vamos pro não. Então, eu não gosto deste lugar. Pronto. Aqui, ó. You do not hate passion fruit juice. Você não odeia suco de maracujá. Passion fruit é maracujá. Fruta da paixão. Por que? Eu não sei. Eu não fiz as regras, eu só trabalho aqui. Meu Deus. Mas vamos em frente. Hate é o verbo odiar. Vamos lá. Ó. We do not stand noisy people. Nós não suportamos pessoas barulhentas. O que acontece? Só lembrando, né, que no inglês, qualidades vem antes do substantivo. Substantivo são palavras, no geral, nomes, né? E o stand, que é o verbo suportar, é no sentido de dar apoio, manter de pé na vertical, né? Meio que ele entra nesse sentido de dar suporte, né? De suportar. Aí tá. E por fim, they do not eat carrot. Eles não comem cenoura. Vai ficar nisso. Aí a gente desce aqui para o does. Aí, ó, she does not like cold. Ela não gosta do frio. Mesma coisa que o do, o does não é traduzido. Ele só joga mesmo o sentido de presente na frase. Aí, ó, he does not eat carrots. Ele não come cenouras. E it does not like the toy. Isso não gosta do brinquedo. Aí o que acontece? O it, ele é o isso, mas ele é tanto o ele e o ela. Então você pode dizer ela, né, a cachorra, ele, o gato. Você pode dizer assim. Aí o que acontece? Nós temos também uma contração para esses dois caras. O do mais o not vai virar o don't. Então fica a sua escolha se você quiser falar I don't, you don't, we don't, they don't. Ou só falar do not, fica a sua escolha, porque os dois estão corretos. E temos o does mais o not, que vai ficar doesn't. Se você quer falar da maneira correta, é só falar assim, ó. Doesn't. Pronto, é esse som aqui, doesn't. Pronto. E fica a sua escolha mesmo, falar does not ou doesn't. É opcional, pessoal. Mas dos dois você escuta. Aí vamos em frente. Para ela, a interrogativa. Aí vamos lá, ó. Do mesmo jeito que nós vimos lá no verbo to be, o auxiliar e o sujeito vão inverter de posição. Mesma coisa. Então, ó, você vai pegar o auxiliar em questão, que vai com o sujeito, né, e vai inverter. O verbo vem normal, né, que ele está separado do auxiliar, e depois o complemento. Pronto. Vai ser isso.
Então, tipo aqui, ó. A pergunta. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Aí é bem simples para responder. Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Yes, I do. No, I don't. Mas por que que o do é o gostar? É porque aquilo, o do é o verbo fazer. Então, fazer é qualquer coisa, qualquer ação. E no caso aqui, gostar. Bem simples. Você pode trocar por, em vez do do, botar um like. Não tem problema. Yes, I like. No, I don't like. Que no caso aqui tem que completar mesmo. Que não faz sentido você dizer não, eu gosto. Pra essa pergunta. Aí tá. Para a última pergunta, então aqui, ó. Does she travel every month? Does she travel every month? Ela viaja todo mês? Aí, ó. Yes, she does. No, she doesn't. Ou she does not. E vai ficar nisso aqui. Amanhã eu vou colocar um vídeo, né, modificando os verbos, né? Eu tenho uma lista dos verbos bonitinha. E eu vou mostrar um vídeo modificando esses caras e montando frases, né, no presente simples. Fica mais fácil de pegar. Mas é isso. Se inscrevam e deixem o like.